Fala pessoal, sou o professor João, estou aqui trazendo para vocês a revisão para a prova do simulado ângulo P1. Se você assistir esse vídeo, prestar muita atenção e também fazer as anotações, você com certeza vai gabaritar o simulado de geografia. Então acompanhe o nosso canal, se inscreva, curte. Se você for meu aluno, coloca um comentário assim, ó, assistir professor, só para poder dar uma engajada no canal e também eu ver que você assistiu e poder dar uma valorizada para vocês na nota. Bom, nossa apostila de geografia, ela começa aqui no módulo 1, Economia, Política e Organização do Espaço Mundial. Na prova P1 do ângulo, vai cair o módulo 1 e o módulo 2. Bom, o módulo 1 começa a geografia do colonialismo e do neocolonialismo. Bom, pessoal, o termo neocolonialismo, ele refere-se a uma forma de dominação ou influência exercida por países ou entidades sobre outros países, de forma semelhante ao colonialismo. Mas, em um contexto histórico posterior, enquanto o colonialismo tradicional ocorreu principalmente nos séculos XV e XVI, o neocolonialismo surgiu em períodos posteriores, que caracterizava por relação de poder, exploração econômica e influência cultural e política. Quando a gente fala sobre neocolonialismo, a gente nunca pode esquecer que foi o termo que foi dedicado praticamente à colonização dos países africanos. Tá? Então aqui nós temos a partilha da África e tal, na forma como foi feita na Conferência de Berlim, onde eles definiram quais seriam os países que pertenceriam às potências europeias. E a gente não pode esquecer também por que isso aconteceu, por conta principalmente da dependência dos países da América. Outra coisa também que a gente tem que lembrar é que as diferenças entre o colonialismo e o neocolonialismo podem ser destacadas das seguintes formas. O colonialismo refere-se ao período inicial da expansão europeia dos séculos XV e XVI, quando as potências coloniais estabeleceram impérios coloniais em várias regiões do mundo. O neocolonialismo ele surgiu só depois, especialmente nos séculos XIX e XX, em um contexto pós-colonial, após as independências das antigas colônias e envolvem formas mais sutis de dominação e controle por parte das antigas potências coloniais ou de outras potências emergentes. Aqui nós estamos vendo a África de novo. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil para vocês, tá bom? E como que eram essas formas de domínio, né? Só diferenciando um pouquinho do neocolonialismo pro colonialismo. No colonialismo tradicional, o dominador, ou seja, lá, o colonizador, ele exercia controle direto sobre o território, a população da colônia, estabelecendo administrações coloniais, e impondo leis e explorando todos os recursos naturais possíveis. Tanto que na América, que é o principal fator desse momento aí, tinha se estabelecido dois tipos de colônia, a colônia de exploração e a de povoamento. Aí a gente vai falar um pouco do neocolonialismo. No neocolonialismo, o controle é exercido de maneira mais indireta, por meio de influência econômica, política e cultural, muitas vezes sem a necessidade de estabelecer administrações coloniais formais. E como que funcionava, né, essa exploração econômica dos países? Na exploração econômica, no colonialismo, ela ocorria de forma direta, com a extração de recursos naturais para benefício do colonizador, frequentemente sem considerar os interesses locais. Tipo, vinha, tirava tudo que tinha que tirar e ia embora, levava embora para a metrópole e vida que segue. Entendeu? Tipo, por exemplo, o Brasil, que era colônia de Portugal, os portugueses aqui vieram, exploraram tudo que eles podiam explorar, em diversos ciclos diferentes. Começou com o ciclo da madeira, depois com o ciclo da cana, depois a mineração, depois o café. E aí, tudo que eles podiam explorar, eles exploravam e mandavam embora. Aí, por que a gente está traçando essa diferença, né, do colonialismo para o neocolonialismo? Para vocês entenderem como que era feito aqui, como foi feito aqui com a gente, quando os portugueses invadiram o Brasil, e como que foi feito, por exemplo, na África. E aí a gente fala de novo do neocolonialismo. No neocolonialismo, a exploração econômica pode ocorrer de maneira mais sofisticada, por meio de acordos comerciais totalmente desiguais, investimentos estrangeiros, dívida externa e controle sobre setores chaves da economia dos países periféricos. Ainda a gente tem a questão da formação de um governo, tal, então tem que prestar bastante atenção nisso. E qual que foi o impacto
E qual foi o impacto cultural e político? Bom, o colonialismo teve um impacto profundo na cultura e na política das sociedades colonizadas, muitas vezes resultando na composição de línguas religiosas e sistemas políticos estrangeiros. Já o neocolonialismo também pode exercer influência cultural e política, mas de maneira mais sutil, por meio da globalização, da mídia, das instituições financeiras internacionais e das políticas de desenvolvimento impostas pelos países dominantes. Em suma, enquanto o colonialismo e o neocolonialismo compartilham elementos de dominação e exploração, suas formas e manifestações variam de acordo com o contexto histórico e as dinâmicas globais em diferentes períodos. A parte sobre as representações cartográficas, que está dentro do módulo 1, acredito que não vai cair nada relativo a isso no simulado 1, mas é bom vocês saberem que é a questão das projeções, então se vocês quiserem marcar na apostila de vocês onde o Pro marcou, grifou, para vocês poderem dar uma lida e reforçarem, fica aí a minha indicação, tá bom? Não esquecer, por exemplo, da projeção de Peters, da equidistante, dos tipos de projeções que nós utilizamos, que é a cilíndrica, a cônica e a azimutal, e também falar um pouquinho sobre o mapa de anamorfose, que é esses aqui que apresenta distorções para chamar a atenção para aquilo que é mais importante. Outra coisa importante que a gente não pode esquecer são os 5 elementos principais de um mapa, que é o título, a legenda, a orientação, a escala e a fonte. Por que é importante? Porque sem isso, sem esses elementos chaves, eu não consigo, por exemplo, identificar o mapa, do que ele se trata, do período, da importância dele. Aqui tem os exercícios e tal. Aí agora a gente vai falar um pouquinho de outro período muito importante, que é a ordem mundial da Guerra Fria. Bom, a Guerra Fria, pessoal, foi um período histórico caracterizado por um intenso conflito político e ideológico entre as duas superpotências mundiais, os Estados Unidos, líderes do bloco capitalista, e a ex-União Soviética, que é a URSS, representando o bloco comunista. As características desse conflito podem ser resumidas da seguinte maneira. De um lado, a gente tem uma polarização enorme mundial, que dividiu o mundo em 2 grandes blocos geopolíticos. De um lado a gente tinha os Estados Unidos, que era capitalista, não esqueça disso, e do outro a gente tinha a União Soviética, que era comunista. Essa divisão levou à formação de alianças militares, como a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e o Pacto de Varsóvia, que buscavam proteger os interesses de cada bloco. Houve confrontos indiretos. Embora tenha sido marcado por uma intensa rivalidade entre as superpotências, a Guerra Fria foi caracterizada, principalmente por conflitos indiretos, como guerras por procuração, corrida armamentista, espionagem e principalmente propaganda. Exemplo desses conflitos inclui a Guerra das Coreias, a Guerra do Vietnã e a crise de Berlim e a crise dos mísseis em Cuba. Uma coisa importante também que a gente tem que falar sobre a Guerra Fria é que ela também foi um período de crescente tensão devido à ameaça de um conflito nuclear entre a União Soviética e os Estados Unidos. A corrida armamentista, que foi a corrida nuclear, levou à proliferação de armas nucleares e o desenvolvimento de estratégias de dissuasão, como a doutrina de destruição multa, ou seja, os países eles produziam armamento em massa esperando o momento de apertar um botão e acabar com tudo. Mas além disso, lembra que eu dei uma enfatizada na questão da propaganda? Que além da questão da guerra, do armamento, da confusão, do conflito, elas tinham a questão ideológica por trás disso tudo. Então, além dessas tensões políticas e militares, a Guerra Fria foi marcada por uma intensa lógica entre o capitalismo e o comunismo. Ambos os lados buscavam demonstrar a superioridade de seu sistema político e econômico, promovendo suas ideias e valores por meio de propaganda, diplomacia e ajuda econômica a países aliados. O fim da Guerra Fria foi gradual e complexo, culminando com o colapso da União Soviética em 1991. O processo de desintegração da União Soviética marcou o fim da bipolaridade mundial e o surgimento de um novo cenário geopolítico, caracterizado principalmente pela ascensão dos Estados Unidos como a principal superpotência mundial. Se a gente fosse resumir esse período de Guerra Fria, pessoal, foi um período de intenso confronto e rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética, que moldou as relações internacionais do século XX e teve um impacto profundo na geopolítica global, na corrida armamentista, na diplomacia internacional e nas ideologias políticas. E aí eu vou mostrar para vocês agora, se vocês quiserem também grifar na apostila de vocês a importância
das coisas que eu separei, fique à vontade, tá? Então você pode grifar aqui na 231, quando ele fala um pouquinho sobre o mundo bipolar. Bipolar, não esqueça que são dois polos de poder, né? Capitalismo e o comunismo, Estados Unidos e União Soviética. Aí nós temos aqui a questão do Plano Marshall, da OTAN, do Conselho Econômico e tal, e assim sucessivamente. Aí pode ir grifando. Aqui nós tínhamos mais ou menos na página 233 a divisão da cortina de ferro. E por que levava esse nome? Porque praticamente quem estava do lado direito tinha que ficar do lado direito, quem estava do lado esquerdo tinha que ficar do lado esquerdo. Eles não podiam, por exemplo, transitar livremente pelos países, justamente por causa dessa questão ideológica. Aqui é a divisão da Alemanha, que foi dividida em 4 partes. Então a gente tinha a parte francesa, a parte americana, a parte inglesa, né, britânica no caso, e a parte soviética. Tá? Que mais? Aqui também, pode grifar, beleza? Aí vai descendo, pode grifar aqui também no 231. Mesmo que vocês, por exemplo, professor, não entendi muito bem o que você está falando, vocês podem pegar as partes grifadas e fazer uma análise, que isso também ajuda vocês, tá bom? Também podem fazer os próprios exercícios do plural, que ajuda muito, beleza? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre agora a nova ordem mundial. A gente parou, e aí pode ir grifando aqui, tá? Gente, eu falei para vocês que esse conflito ele acabou em 91, então marcou o século XX. Só que do século XX para a transição para o século XXI, marcou uma época de mudanças profundas e rápidas em todo o mundo. Ao contrário da era da Guerra Fria, em que o mundo estava polarizado entre duas superpotências, União Soviética e Estados Unidos, a nova ordem mundial do século XXI é caracterizada por uma série de diferenças significativas. Então, vai grifando, gente, vai acompanhando, tá bom? Porque eu vou explicando, e aí fica mais fácil. Depois você vai lendo, vai acompanhando junto comigo. O interessante é sempre você estar com a sua apostila aí do lado. A multipolaridade versus a bipolaridade, ou seja, os vários polos de poder versus aqueles dois polos de poder, por exemplo, União Soviética e Estados Unidos, enquanto a Guerra Fria foi dominada por uma ordem mundial bipolar, no caso Estados Unidos e União Soviética, competindo pela supremacia global, a nova ordem mundial é mais multipolar, com o surgimento de novos atores e centros de poder, como, por exemplo, a União Europeia, a China e o Japão. E os nossos grandes países emergentes. Um dos conceitos de países emergentes que a gente pode trabalhar, né, um grupo deles, é os BRICS, que é o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Na era da Guerra Fria, as relações internacionais muitas vezes eram caracterizadas por confrontos diretos e indiretos entre os blocos capitalistas e comunistas. Na nova ordem mundial, há uma ênfase crescente na cooperação internacional, integração econômica e resolução pacífica de conflitos. E por que eles têm essa questão teoricamente pacífica para resolver os conflitos? Porque, por mais que hoje existem vários polos de poder, ou seja, existem países que têm uma significativa importância global, como no caso a China, os Estados Unidos, o Brasil, a Rússia, as economias elas são interligadas. Então, a chance de ter uma guerra mundial é muito difícil justamente por causa disso. Só que essa questão que eu estou falando agora está um pouco ameaçada por conta da guerra da Ucrânia e da Rússia. A Rússia fez recentemente um ataque severo com bombardeios. Desde que começou a guerra, ela não chamava de guerra, agora a Rússia já está chamando de guerra na Ucrânia. Então, só de fato de mudar o termo e na nova eleição do Putin, então tudo isso causa uma tensão mundial para uma possível terceira guerra mundial. Então isso é muito complicado para a gente falar, pô, mas as economias não são interligadas? São, mas tem 2 anos já que essa economia interligada ela já está sendo afetada. E o fato dela estar sendo afetada bota em xeque, por exemplo, essa questão da interligação das economias. E aí quem é amiguinho fica amiguinho, quem é inimigo fica inimigo. E aí isso causa um problema. Semana passada, um tempo atrás aí, a OTAN liberou um vídeo de como seria o ataque se fosse atacar a União Soviética, a Rússia. Aí, em retaliação, a Rússia também mostrou um vídeo e falou assim, se eu fosse atacar a Europa, eu atacaria assim assado. Então, se isso acontecer, vai ser um Deus nos acuda. Bom, mas o que isso tem a ver, né? Tem a ver, por exemplo, com a conectividade global, né? Todo mundo está conectado, ou se isolar. E aí que entra os meios de comunicação.
Por exemplo, a comunicação via satélite, a internet e os avanços tecnológicos revolucionaram a forma como as pessoas e as nações se comunicam e interagem. Ao contrário do isolamento relativo durante a Guerra Fria, a nova ordem mundial é caracterizada por uma interconectividade global sem precedentes. Ou seja, eu falo com uma pessoa aqui e em segundos, instantes, full time, eu estou falando com alguém no Japão, entendeu? Essa troca de informação é muito rápida. Por mais que tenha uma frase muito legal que eu gosto, que ela fala o seguinte: a primeira vítima de toda guerra é a verdade. E o fato de ter toda essa comunicação, chega muita informação de tudo quanto é lado. E às vezes ela chega totalmente manchada, totalmente dúbia, totalmente desconfigurada. E faz com que a opinião mundial, ela às vezes não consiga formar uma ideia concreta. E aí acaba gerando vários tipos de problemas em outros países. No caso aqui no Brasil, a gente tem a questão da Israel e o Hamas, que muitas pessoas defendem a questão da Palestina e outras pessoas defendem a questão de Israel. E aí gera um outro tipo de conflito em outros países, porque a gente não tem uma informação que ela venha limpa. Ela vem muito poluída. Bom, mas voltando a falar um pouquinho sobre essa questão. Onde eu parei aqui? E aí, então, essa troca de informações, ela facilita o intercâmbio cultural, comercial e político entre diferentes partes do mundo. E aí, dando seguimento aqui na nossa apostila, você pode ir vendo e tal, e tem a questão, quando a gente tem essa troca de cultura, dá brecha e abertura para atentados terroristas, né, de abertura de novas culturas dentro de outras culturas, acaba gerando algumas retaliações, alguns movimentos extremistas, alguns movimentos fascistas e de xenofobia. Tá? Aqui nós temos, o livro traz para a gente também a questão um pouquinho do atentado de 11 de setembro. Para finalizar um pouco esse assunto da Guerra Fria, ela foi marcada, pessoal, por rivalidades geopolíticas e a corrida armamentista. A nova ordem mundial enfatiza cada vez mais a necessidade da cooperação global para enfrentar desafios comuns, como as mudanças climáticas, a pobreza, o terrorismo. Falando do terrorismo, está aqui, 12 de setembro. E pandemias. Há uma crescente conscientização sobre a importância do desenvolvimento sustentável e da preservação do meio ambiente para o futuro da humanidade. Em resumo, a nova ordem mundial do século XXI é caracterizada por uma maior diversidade de atores e interesses, uma conectividade global e um foco crescente na cooperação internacional. Sempre pensando também no desenvolvimento sustentável, tá bom? Essa mudança de paradigma representa um desafio e uma oportunidade para a comunidade internacional. À medida que enfrenta os desafios do século XXI, ela busca construir um mundo mais justo, pacífico e próspero para todos. Logicamente, porque uma guerra é um problema de todo mundo, não é um problema só de quem está guerreando. Aí tem os exercícios do final do módulo, tal, depois a gente corrige no outro momento, não vai corrigir hoje, e aí a gente vai entrar no segundo módulo, que também vai cair no simulado de vocês, tá? Segunda orientação do ângulo. E aí o segundo módulo está lá assim, ó: desigualdades socioeconômicas no mundo atual. As desigualdades socioeconômicas no mundo atual, desenvolvimento econômico, economia e urbanização. Não esqueça, pessoal, sempre de grifar onde eu estou grifando, para ficar mais fácil. Bom, quando a gente fala sobre desenvolvimento econômico, social, urbanização, desigualdade social, tudo, a gente tem que pensar numa palavra chamada Índice de Desenvolvimento Humano. Uma palavra não, são várias. Mas tem que pensar no IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. É uma medida composta por diversos indicadores socioeconômicos que buscam avaliar o desenvolvimento humano de um país. Entre os indicadores utilizados pela ONU para estabelecer a classificação dos países IDH, tem 3 principais. O primeiro principal é a expectativa de vida, ou seja, até onde a pessoa geralmente vive, né, por média, a educação e a renda per capita, ou seja, o PIB per capita. Quando a gente fala sobre a expectativa de vida, ele mede a esperança de vida ao nascer de uma população em um determinado país. Quanto maior for a expectativa de vida, maior o valor atribuído a esse indicador no cálculo do IDH. Quando a gente fala sobre educação, o acesso à educação é um componente fundamental do desenvolvimento humano. O IDH leva em consideração indicadores relacionados à educação, como a taxa de alfabetização da população adulta e a taxa de matrícula escolar, especialmente no ensino fundamental e médio. A renda per capita é aquela renda que pega o indicador do PIB e eu divido pela população. E por que isso?
para ter uma noção do acesso que essa população tem. Ela não é o único fator a ser considerado, mas a renda per capita tem um peso significativo no cálculo do IDH, porque eu consigo medir, por exemplo, a questão da desigualdade social. Então, por exemplo, os países emergentes, ele tem essa característica de ser chamado de emergente, porque muitos deles têm alta desigualdade social. Por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país que tem uma economia forte, uma mão de obra uma alta mão de obra, um alto índice de educação, uma esperança de vida ao nascer de mais de 75 anos, só que a gente tem uma desigualdade social aqui muito grande, ou seja, a gente tem muito dinheiro, mas esse dinheiro fica na mão de poucas pessoas. Então isso faz com que o nosso IDH não suba. Ao observar a queda do Brasil no ranking do IDH, é importante analisar cada um desses indicadores para entender as razões por trás dessa mudança e identificar áreas que podem precisar de mais investimentos e políticas de desenvolvimento. Bom, aí aqui a gente vê, por exemplo, a urbanização conta com o IDH? Claro que conta. E aí a gente tem aqui na página 244 uma taxa de urbanização dos Estados Unidos de 82,7 e do Brasil de 87,1. Quer dizer que o Brasil tem o IDH, uma qualidade de vida melhor do que dos americanos, dos norte-americanos? Não. Ele quer dizer só que a maior parte da população brasileira vive em áreas urbanas. Aí voltando a falar um pouquinho sobre a questão do IDH. Ó. Então aqui nós temos a expectativa de vida, a educação e o PIB per capita. Tá, vai grifando e aí a gente vai descer mais um pouquinho. Uma coisa interessante quando a gente fala sobre o índice de desenvolvimento humano é entender o seguinte, que é dividido em 3 partes: país desenvolvido, país emergente e país subdesenvolvido. Existe uma diferença muito grande entre país subdesenvolvido e país desenvolvido. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o subdesenvolvimento. Quando a gente fala de subdesenvolvimento, ele é frequentemente associado a países que enfrentam múltiplos desafios econômicos e estão em estágios iniciais de desenvolvimento. Geralmente os países subdesenvolvidos eles estão na segunda revolução industrial e os países desenvolvidos eles já estão na quarta revolução industrial. Então, se a gente fosse mensurar em tempo, a diferença entre um país desenvolvido para um subdesenvolvido é de mais ou menos uns 200 anos. Então, o que esses países podem apresentar para a gente, né, como característica? Que eles contribuem por diversas razões para serem subdesenvolvidos. Por exemplo, a pobreza extrema é uma das principais características dos países subdesenvolvidos. A falta de acesso a recursos básicos como alimentação adequada, moradia, saúde e educação. Também perpetua um ciclo de privação e dificulta o desenvolvimento socioeconômico deles. Como assim privação? Eles têm que fazer escolhas. Ou eu vou comer direito, ou eu vou ter uma saúde legal, ou eu vou ter uma moradia legal. Então ele vai ter que se privar para fazer escolhas para conseguir ter alguma coisa legal na vida dele. Mas como que é visto o subdesenvolvimento hoje, né? Ele está mais relacionado, pessoal, às desigualdades sociais. Como assim, professor? Quando a gente fala sobre desigualdade social, significa que é uma característica comum nesses países subdesenvolvidos. Isso também inclui, por exemplo, disparidade na renda, acesso desigual aos serviços básicos, discriminação de gênero, de etnia ou classe social. E também falta de oportunidades equitativas para todos os cidadãos. Os países subdesenvolvidos, eles geralmente apresentam baixos índices de desenvolvimento humanos, medidos por indicadores como expectativa de vida, acesso à educação e renda per capita. Esses países podem enfrentar desafios significativos no fornecimento de serviços básicos e na melhoria da qualidade de vida de seus habitantes. Outra coisa que também caracteriza um país subdesenvolvido é a dependência econômica. Muitos desses países eles são totalmente dependentes de setores econômicos específicos, como por exemplo, então se eu tenho um país pequeno ou um país subdesenvolvido, ele vai ser dependente da agricultura, de subsistência. Ele vai ser dependente dos recursos naturais. Ou uma indústria de baixa tecnologia, que é aquela que eu falei que é moldes da segunda revolução industrial. Essa dependência econômica ela também pode tornar esses países vulneráveis a choques externos e dificultar a diversificação de suas economias. Por exemplo, a Venezuela, ela está numa crise danada porque ela tinha só uma área da economia. Por mais que é um país rico em petróleo, toda a economia dela girava em torno do petróleo. Então, quando o petróleo entrou em crise mundial, sofreu embargo dos Estados Unidos, econômico, e também sanção, tal, daí a questão não quis entrar na OPEP, tem um monte de fator que fez com que a Venezuela fosse o que ela chegou a ser agora. Ela fica vulnerável.
entendeu? Se ela, por exemplo, tivesse diversificado a economia dela, talvez ela não estivesse passando por uma crise tão forte. Outro ponto também importante, que é a falta de instituição eficaz, como, por exemplo, governança, ter um governo forte, alto índice de corrupção e instabilidade política. Isso é uma característica padrão de um país subdesenvolvido. E conforme tem todo esse problema, isso também diminui o esforço do desenvolvimento, porque é como se fosse remar contra a maré. E perpetua o ciclo da pobreza, de não conseguir, por exemplo, destinar dinheiro para o lugar certo, de não ter confiança no Estado. Então, isso gera um grande problema para o próprio desenvolvimento da população. Então, se a gente fosse pensar no resumo disso tudo, os países são considerados subdesenvolvidos devido a uma combinação de fatores, incluindo pobreza generalizada, desigualdades sociais, baixo desenvolvimento econômico, dependência econômica e fragilidade institucional. Superar esses desafios requer esforços coordenados e políticas abrangentes, que promovam o crescimento inclusivo, a equidade social e o fortalecimento das instituições. Então aqui a gente tem mais ou menos a questão da favelização e tal. Do tipo de trabalho que os pobres, a maior parte dos países subdesenvolvidos têm, da agricultura aqui para sobreviver e tal. Então, tudo isso é importante você levar como característica. Quando a gente fala sobre países emergentes, a diferença desses países emergentes não é que eles são ótimos em todos os recursos, é que eles têm alguns fatores que ainda não permitem que eles sejam desenvolvidos. Pegando o caso do Brasil. O Brasil é um país que tem dinheiro, o país tem educação, tem longevidade, tem acesso, só que ele tem alta corrupção e alta desigualdade social. Se o Brasil conseguir resolver esse problema da corrupção e resolver o problema da desigualdade social, ele vira um país desenvolvido. Tá? Logicamente, tem que baixar o índice de criminalidade, tem que botar equidade de gênero, tem um monte de outro fator que coloca. Mas se você consegue melhorar, por exemplo, a qualidade da educação, a qualidade a confiança da população no Estado, o acesso à comunidade mais carente, a outras possibilidades, você vai nivelando as camadas da sociedade gradativamente. Aí nós temos os BRICS, que são os principais países emergentes. Aqui nós temos as diferenças entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Não esqueça de grifar, faça um asterisco, que isso aqui é importante para vocês. Aqui também, não esqueça, na verdade tudo que está aqui foi o que o Pro leu, tá? Foi o que o Pro falou para vocês, senão vocês lerem e vocês conseguem resolver. Beleza? Aqui nós temos outra parte para grifar. Qualquer coisa, dá um pause aí e grifa na apostila de vocês. Façam uma leitura muito rápida sobre isso, que vai ajudar muito. Também façam os exercícios, tá? Da apostila e do plural. E aí, como combater a pobreza? Principalmente os países subdesenvolvidos. Eles têm que trabalhar várias áreas diferentes para poder desenvolver. Bom, acho que aqui acabou. A gente acabou. Esses são os 2 módulos de estudo do simulado P1 para vocês. Beleza? Aí no próximo simulado eu faço a revisão do módulo 3. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima.